A paz do Senhor, pessoas de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 77, versículo 1 ao 11. Esse salmo fala sobre o profeta Asaf. Ele estava em profunda angústia diante de grande aflição. Ele orava incansavelmente, mas a sua dor era tão intensa que ele chega a pensar que Deus o esqueceu. Muitas das vezes nós estamos tão aflitos, tão desesperados, que a gente começa a questionar a Deus. O mundo, ele é dominado por injustiça, por isso o justo enfrenta grandes aflições. Asaf encontrava nesse momento de angústia. Ao invés de incomodar com o sofrimento, ele clamou invocando o socorro divino. Nas orações dos grandes homens de fé do passado, percebemos o quanto eles foram sinceros ao mostrar sua fraqueza. Não ostentava a aparência de heróis, mas as suas palavras despiam a alma em conflito. Diante do autismo, por isso conseguiu resposta. Não existe reação mais eficaz nos dias de angústia do que recorrer a Deus e se derramar aos seus pés. Nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. Nós não somos nada sem Deus. Nós não fazemos nada se Deus não permitir. E às vezes a gente quer dar uma de super-herói, não demonstrar nossas fraquezas. Nós temos que derramar sim diante de Deus as nossas angústias e as nossas fraquezas. Quando a dor bate fortemente à porta do ser humano, normalmente chega também as palavras consoladoras para amenizar o sofrimento. Mas tem circunstância que está tão desesperadora que as palavras não confortam, não satisfazem a alma e não produz mudança. O salmista, naquele momento, se recusava a receber esse tipo de alívio passageiro. Ele não queria palavras. Ele queria um alívio definitivo. Foi a hora que ele trouxe na lembrança o caráter fiel do grande feito do autismo. Quando agimos assim, os pensamentos de abandono, a insônia, os medos, o desespero e as dúvidas somem. O que acontece? Nós temos que conversar com o Altíssimo e colocando a nossa fé em prática. O clamor na dor, às vezes a dor é tão grande que a alma recusa ser consolada, chegando a perder o sono. Nesse momento de tristeza, em meio da angústia, muitas das vezes questionamos Deus. Perguntamos para Ele se Ele deixou de ser misericordioso, se Ele esqueceu das suas compaixões. Ou seja, muitas das vezes pode surgir até dúvida. Então nós temos que ter cuidado e não deixar que a dúvida entre em nossos corações. Interessante que no capítulo 77, no versículo 11, fala assim: Eu me lembrei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ou seja, se nós estamos aqui é porque Deus nos fortaleceu. E muitas das vezes a gente esquece das bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas. Mas o versículo 11 é o ponto da virada do salmo, a virada na nossa vida. O salmista, naquele momento, ele decide mudar a sua perspectiva, escolhendo lembrar e recordar dos antigos feitos e maravilhas do Senhor. Devemos focar que mesmo nos dias mais escuros, quando Deus está em silêncio, olha como Ele cuidou de você no passado.
O melhor caminho para vencer o desespero é fortalecer a confiança em Deus. No livro de Hebreus 13, versículo 11, 3 versículos, versículo 8, deixa bem claro que o amor, a justiça e as promessas de Deus nunca mudam, independente do tempo e da circunstância. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos que o mundo é de luta, de tristeza, de ansiedade. E a gente tem que focar nossa fé, nossa confiança em Deus, que só Ele que nos fortalece. Diante das diversidades da vida, diante das decepções, diante do desespero e até mesmo diante da solidão, porque nunca estamos sós. Deus é o nosso amigo fiel, Ele vai estar sempre do nosso lado. Então, nos momentos de tristeza, dobramos os nossos joelhos e não esquecer nunca das maravilhas que Deus fez na nossa vida. E que Deus esteja presente nos momentos difíceis e nos momentos alegres. E que Ele seja o foco da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.